Devemos ser pobres para podermos entrar no reino dos céus? Hoje eu quero falar com vocês sobre a história do jovem rico, em Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, onde Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e me segue, né? E terás um tesouro no céu. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está falando que nós não podemos ter riquezas, não podemos ter posses, carros, casas, terrenos, bens, dinheiro. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre esse assunto e explicar o que Jesus quis dizer nessa passagem. Se você não me conhece, eu sou pastor Alciel pela Assembleia de Deus, aqui em Manaus, e todos os dias, de segunda a sexta-feira pelo menos, eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Então eu quero ir ao texto, abre comigo a tua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículo 17. Antes de nós lermos o texto, clica no botão vermelho aí de se inscrever e já se inscreve se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário a respeito desse vídeo no final, você vai estar me ajudando. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 17, nós vamos ler até o 25 para que a gente possa ter um entendimento dessa passagem aqui, para que a gente possa aplicar melhor. Vai dizer assim o texto em Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus, ou no reino de Deus, os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então nós lemos todo o texto que fala sobre isso. E aqui eu quero explicar para vocês o que realmente Jesus quis dizer quando ele fala que ele tinha que ir vender tudo que tem e dar aos pobres, e ele teria um tesouro no céu, depois teria que seguir a Jesus. A gente precisa entender que a chave da interpretação dessa passagem aqui está no versículo 24. Jesus explica por que ele fez aquilo, certo? Jesus não está dizendo que eu não posso ter riquezas. Jesus não está dizendo que eu não posso ter carro, que eu não posso ter casa, que eu não posso ter posse, que eu não posso ter uma quantia alta no banco. Ele não está falando sobre isso. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que eu não posso confiar nas riquezas. Porque a maioria das pessoas que são ricas, a sua confiança passa a estar no dinheiro. Inevitavelmente, claro, se a pessoa for madura na fé, já tiver já um bom crescimento dentro do reino, ele vai saber ponderar isso aí. Mas tem pessoas que não sabem. E via outra, até mesmo essas pessoas que já têm tempo no reino de Deus, descambam para o outro lado e acabam botando a sua confiança no dinheiro. Quer ver? Observe comigo aqui o verso 24, olha o que Jesus vai dizer. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: preste atenção, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Será difícil essas pessoas entrarem no reino dos céus. Porque veja bem, a salvação, todos nós sabemos, nós precisamos crer em Jesus, certo? E se arrepender dos nossos pecados para que nós possamos ter a vida eterna. Esse crer que a Bíblia diz que nós devemos depositar sobre Cristo não é simplesmente acreditar que ele é o Filho de Deus ou que ele fez o seu sacrifício na cruz. Essa palavra crer ou fé que nós encontramos dentro da Bíblia, ela se interpreta ou se explica com uma outra palavra chamada confiança. Quando a Bíblia fala que nós devemos crer nele, a Bíblia está dizendo que nós devemos confiar nele. É depositar minha esperança de salvação, a minha confiança em Jesus. Eu lanço sobre ele, confio no mérito e nas obras dele que ele fez quando ele estava na terra, a sua obra perfeita na cruz. Então isso significa confiar. Agora a pessoa que confia no dinheiro, ela tira a confiança que ela tem sobre Cristo e lança sobre as riquezas. Então, tudo que for acontecer, problema, dificuldade, tudo ela vai confiar que ela vai resolver porque ela tem dinheiro. Se eu não conseguir, eu pago porque eu tenho. Tá faltando isso aqui, eu tenho dinheiro. Então, ela deixa de confiar em Cristo. E veja bem,
Quando uma pessoa vive dessa maneira, inevitavelmente ela para de orar, porque muitas das vezes a necessidade leva o crente à oração. Se a pessoa não tem algo, ela vai clamar ao seu Deus para que ele possa prover. E ela vai nutrir uma vida de comunhão com Deus através da oração, da leitura, porque a necessidade empurra ela para isso. Se você for pegar Romanos capítulo 5, você vai ver que Paulo ele vai dizer que ele se gloriava das tribulações. E ele vai dizer, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Ou seja, a tribulação produziu várias coisas na vida de Paulo. Produziu a vida que ele tinha de oração. A tribulação leva o crente a orar. Ou não é assim com você? Você passa por tribulação, você corre para a oração, não é assim? A tribulação faz isso. Agora, a pessoa que tem a sua confiança no dinheiro, que não tem necessidades, dificilmente ela vai orar por isso. Dificilmente ela vai correr para o lugar da oração para clamar a Deus por ajuda, porque ela tem riqueza. Agora, o problema não é o dinheiro em si, não é você ter o dinheiro. A questão é o que você faz com ele, a confiança que você coloca. E é esse o ponto que Jesus está trabalhando aqui nessa passagem. Se você for ver Mateus capítulo 16, versículo 19 ao 21, Jesus vai dizer o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam. Ajuntai antes tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam ou roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essa palavra está o vosso coração, Jesus está falando. Aí estará a vossa confiança. Esse que é o grande problema da pessoa ter muita riqueza. Porque quando ela tem muita riqueza, a confiança nela está sobre aquilo. Se a pessoa souber ter riqueza, mas não confiar naquilo, ela entender que aquilo não é a segurança dela, não é a salvação dela, mas é em Cristo, ela vive bem. E o que acontecia com esse jovem rico é que ele não sabia fazer isso. Então, quando Jesus diz, para mim finalizar aqui o nosso devocional, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois tu terás um tesouro no céu, depois vem e me segue, Jesus está dizendo o seguinte: o teu coração está sobre as riquezas. A tua confiança está nas riquezas. Você quer ser salvo, porque se você for ler o começo, você vai ver que ele corre para Jesus, se ajoelha e pergunta o que ele tinha que fazer para ser salvo. Você já via uma intenção dentro do coração dele de querer ser salvo. Ele queria ser salvo. Ele sabia que Jesus era o Messias. Quando Jesus fala que ele deveria abrir mão das suas riquezas, no sentido não de dar tudo aos pobres, o que Jesus está dizendo é: tire a confiança do dinheiro que você tem sobre ele e lance sobre mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Queria tirar o coração dele das riquezas. Era isso que Jesus estava querendo que ele fizesse. E aí ele não quis. E ele foi embora triste. A confiança dele estava sobre o dinheiro. Aí Jesus vai dizer: quão dificilmente aqueles que têm riqueza entram no reino dos céus. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está falando da agulha que nós temos, que nós costuramos. Não é isso que ele está falando. Jesus está falando é que naquela época existia uma porta que parecia uma agulha, e o camelo, quando ia passar, ele tinha que deixar as cargas que estavam sobre ele no chão e passava só ele, depois passava as cargas. E quando Jesus fala isso, o rico, quando ele tiver que passar por esse buraco de agulha, usando a analogia de Jesus, ele não vai querer deixar as riquezas. Ele vai querer continuar com essas riquezas e ele não vai passar pelo buraco da agulha, que seria entrar no reino dos céus. É isso que Jesus está querendo ensinar. Então, Jesus não está dizendo que eu tenho que ser pobre para entrar no reino. Jesus está dizendo que eu devo ter confiança nele. Confiar completamente nele e não nas riquezas ou em qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. Minha confiança tem que estar alicerçada no Filho de Deus, em Cristo, no que ele fez na cruz, em Jesus. É isso. Quando Jesus fala que dificilmente entrará no reino dos céus, é essa aplicação. E para mim finalizar aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que Paulo está dizendo? O amor ao dinheiro e não o dinheiro. Eu já vi pessoas ensinarem que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro. O que é a fonte de toda espécie de males é o amor ao dinheiro. A mesma ideia de Mateus 6, 19 ao 21, que Jesus fala: onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E a mesma ideia aqui desse versículo, dessa passagem do versículo 24 de Marcos, onde o jovem rico tinha a sua confiança no dinheiro. Esse que é o problema. Confiar no dinheiro e não ter dinheiro. Então, que nós venhamos de Deus ter graça para aprender, diferenciar isso aqui e vivermos de maneira reta diante da presença dele. Feche seus olhos e ore comigo nesta manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Pai Santo, ensina-nos, pelo Teu Espírito Santo, a fazermos essa diferenciação. Que a nossa confiança esteja completamente e totalmente somente sobre Cristo, sobre aquilo que Ele fez, sobre o seu sacrifício, que possamos ter isso em nossa mente muito bem alicerçado
e muito bem entendido de que somente Cristo pode nos salvar. Não deixe, Senhor, que nós venhamos nos enganar, que seremos salvos se confiarmos no nosso dinheiro ou qualquer outra coisa, mesmo que não seja o dinheiro, mas qualquer outra coisa fora de Cristo, que nós não venhamos confiar nessas coisas, que o nosso coração não venha a ser ludibriado e enganado, de modo que venhamos confiar nas riquezas ou qualquer outra coisa. Que possamos estar completamente alicerçados na confiança de Cristo Jesus. Que o teu Espírito possa fazer isso em meu coração e no coração dessas pessoas que me assistem. Eu te peço assim nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com alguém. O que você achou? Comenta aí embaixo. E até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.